Você é uma pessoa ansiosa? Você confunde às vezes ansiedade com depressão? O programa claramente traz para você agora essas informações. É importante você entender a diferença entre uma dor tipo ansiedade excessiva e a outra dor emocional, que é uma tristeza profunda, que chamam de depressão, porque a maneira de resolver esse tipo de sofrimento mental tem caminhos um pouco diferentes. Então, ansiedade é diferente de depressão. Então, uma pessoa ansiosa, ela tem mais um aperto no peito, uma agitação, uma inquietude. Uma pessoa deprimida tem mais tristeza, mais apatia. Ansiedade, a gente pode pensar de maneiras diferentes. Existe uma ansiedade que é natural no ser humano e que é até agradável. Por exemplo, você está ansioso ou ansiosa para chegar semana que vem, porque você vai ser promovida no trabalho. Ou você vai receber um amigo na sua casa que você não vê há muito tempo. Então, essa é uma ansiedade prazerosa, agradável. Agora, existe a ansiedade que ela é desprazerosa, nós vamos falar sobre isso aqui, que isso é então um transtorno de ansiedade, ou os transtornos de ansiedade, ou as alterações patológicas ou doentias da ansiedade no ser humano. Então, a ansiedade no sentido perturbador, no sentido exagerado, é o foco desse programa. Mas o que então é uma ansiedade no sentido doentio, no sentido que machuca a pessoa? A ansiedade é uma sensação de inquietude, uma falta de paz, uma sensação de buraco no peito, algumas pessoas falam isso, ou um aperto no peito, algumas pessoas falam. Uma sensação de vazio, uma sensação de que falta algo que você não sabe bem definir o que é. Você está aqui, não consegue se sentir sereno, você vai para ali, não consegue sentir paz interior, você pega um livro para ler, não consegue se concentrar, tem uma coisa incomodando que você não sabe definir bem da onde vem. Isso é uma ansiedade perturbadora, é uma ansiedade alta. Algumas pessoas podem chamar isso de nervoso, né? Nervoso é uma palavra popular, não tem na nomenclatura médica um diagnóstico, não tem isso. O que tem é uma ansiedade perturbadora, ou uma tristeza, ou uma agitação, pode ter uma agitação psicomotora, sim. Então, a pessoa pode ter uma irritabilidade, por exemplo, que é diferente de uma ansiedade. Então, não sentir ansiedade ou angústia forte pode indicar fortaleza do ego, a capacidade de organização, uma boa resiliência. Alguns autores fazem a diferença entre ansiedade e angústia, no sentido de que, para alguns cientistas, a angústia é essa ansiedade sentida muito aqui no peito. Você sente uma opressão, um peso. Até algumas pessoas pensam assim, nossa, eu acho que eu estou com um problema cardíaco, acho que eu vou infartar, meu peito dói. Aí vai no cardiologista, faz os exames e o cardiologista diz, não, você não tem nada, seu coração está bom, você tem uma boa circulação nas suas coronárias, você não tem lesão cardíaca. Ah, mas eu sinto uma dor no peito. Alguns sentem como se fosse um bolo na garganta. Ah, doutor, tem uma bola que parece que uma bola que sobe e desce aqui. Aí vai no otorrinolaringologista, faz exame, ou vai no gastro, faz endoscopia. Não tem lesão aqui. Ah, mas eu sinto uma coisa. Isso pode ser, essas podem ser manifestações de uma angústia. Então, alguns autores falam que a angústia seria essa sensação de inquietude, esse buraco no peito, com muito dessa manifestação física. Para alguns autores, então eles separam e dizem que a ansiedade é esta mesma inquietude, aflição, mas mais aqui na cabeça. Não sentem necessariamente alguma coisa. Podem ter uma determinação, pessoas determinadas, pessoas proativas, pessoas que são
produtivas, né? E elas podem ter uma excelente capacidade de organização, podem ter uma boa resiliência. Resiliência é essa capacidade de você viver o sofrimento, você tem ali as emoções de dor, mas você volta a funcionar sem sucumbir diante daquela situação estressora. Então, essas pessoas podem, aparentemente, parece que elas não têm uma angústia, uma ansiedade. Agora, mas uma pessoa com uma estrutura de ego ou emocional, uma estrutura emocional empobrecida ou alienada, com falta de autoobservação, também não sente angústia, né? Muitas pessoas, já atendi um monte de gente, a gente encontra pela rua, na comunidade religiosa onde a gente vai, ou, enfim, pessoas que você pergunta, você está com ansiedade? Não estou com ansiedade. Mas ela tem alguns sofrimentos que a gente vê que é uma ansiedade mascarada. É uma ansiedade que está encoberta da consciência dessas pessoas. Também não sente angústia quem sofre de uma importante diminuição do seu sentido moral. Até pode ser algum transtorno de personalidade. Por exemplo, as pessoas corruptas são assim. Alguns desses corruptos parecem ter transtorno de personalidade pela falta de remorso, pela falta de culpa, pela falta de arrependimento. Então, essas pessoas têm um distúrbio de caráter. Não sentem angústia. Isso quer dizer que não tem angústia? Olha, uma vez eu vi uma entrevista com o repórter entrevistou um grande traficante de drogas. E ele foi perguntando várias coisas, esse traficante estava encapuçado, para não aparecer o rosto dele. E o repórter perguntou assim, a droga te deu, o que a droga te deu? Ah, a droga me deu, disse ele, tudo. Me deu casa, mansão, barcos, lanchas, até avião. Aí, num certo momento, o repórter perguntou assim, o que a droga não te deu? Aí ele abaixou a cabeça, levou uns 15 segundos para responder e falou assim, a droga não me deu a paz. Bom, então ele podia viver aparentemente sem angústia, mas chegou num certo momento que a angústia começou a vir à tona. A angústia que você tem, a ansiedade que você tem, mesmo você sendo uma pessoa produtiva, uma pessoa de sucesso material, mas que tem uma angústia mal resolvida, ela vai aparecer em algum momento. Ela vai querer vir à tona da consciência para então, finalmente, você conseguir elaborar as causas dessa ansiedade que talvez você empurrou com a barriga durante muitos anos, quem sabe virando a pessoa viciada em trabalho e deixando muitas conexões emocionais de lado. Então, outras pessoas não sofrem angústia consciente por converterem a angústia em sofrimento orgânico. Isso é o ramo de estudo na ciência médica chamada psicossomática. Então, a psicossomática é um ramo da medicina que estuda essa conexão entre os sofrimentos emocionais, mentais e as suas repercussões nos órgãos. Muito importante isso, nós vamos ter um programa, ou mais de um, sobre esse assunto. A pessoa pode realmente, ela conscientemente não ter noção de que tem uma ansiedade ou tem uma angústia, mas ela tem uma dor nas costas que ninguém resolve. Já foi em 15 médicos, já usou 22 anti-inflamatórios, já fez até cirurgia, mas continua aquela dor. Então, a ansiedade, a angústia pode ser somatizada, ela pode ser enterrada no corpo. E quanto mais a angústia, que está ligada com sofrimentos emocionais e até espirituais, está enterrada na angústia, mais longe a pessoa está da verdade que vai trazer a cura para ela. Por isso que no processo de mudança emocional, por isso que no processo de crescimento espiritual, nós temos que ser confrontados com um tipo de ansiedade ou de angústia em função da nossa história. Então, o processo de resolver essa angústia tem que ver não com fugir dela, se drogando, enfiando a cara no trabalho, se automedicando, usando drogas ilícitas. A saída é atravessar a dor. Então,
Será que a ausência da percepção de angústia é o mesmo que a ausência de sintomas? É uma boa pergunta, né? É o que eu estou falando. Tem pessoas que aparentemente não têm sintomas, mas será que isso significa que ela não tem nenhum tipo de angústia? Ou que quem não sente angústia consciente não tem sintomas de sofrimento emocional? Não, você pode ter inconsciência da sua ansiedade. Aquelas pessoas que estão assim, balançando o pé, e não, eu não estou nervoso, eu estou calmo. Não, eu não estou nervoso, eu estou calmo. Eu não estou nervoso. Até que ela para e pensa assim, eu estou nervoso, caramba, meu corpo está até tremendo. Aí ela tomou consciência da emoção. Mas antes ela dizia, não, ela estava negando que estava com aquele problema. Alguns sintomas podem não ser tão evidentes no sentido de exprimir a presença de angústia ou da ansiedade alta. Nem sempre. Você pode ter uma diversidade de manifestações do sofrimento da ansiedade alta, desde vício em cocaína até trabalhar excessivamente, não conseguir relaxar. Por exemplo, o gaguejar, a presença de um tique, a enurese, que é a criança que volta a fazer xixi na cama depois que já conseguia controlar. Alguns casos de obesidade têm um componente também de uma ansiedade alta, quem sabe a ansiedade alta que leva uma compulsão alimentar. Então são maneiras diferentes que a mente usa para poder lidar com essa ansiedade. São maneiras diferentes do sofrimento emocional aparecer na sua vida, e eu estou falando agora, estou focando em cima de ansiedade excessiva. Então, a ansiedade excessiva, ela é alguma coisa tratável. Ela é um sofrimento tratável. Ou seja, precisa de um tratamento. Mas o tratamento não necessariamente, eu me sinto muito confortável de dizer isso, porque eu sou psiquiatra. Eu sou médico psiquiatra, mas a vida é terapêutica. Ou seja, Deus usa as circunstâncias da vida para trazer cura para você. Usa o que Ele achar que vai ter acesso à sua consciência. Não necessariamente tem que ser um profissional para ajudar você a resolver seus problemas. Então, deixa a mente aberta. Deixa a mente aberta. E Deus vai ajudar você a encontrar alívio para esse excesso de ansiedade que você está vivendo, manifestado de alguma maneira. No segundo bloco, vamos voltar um pouco a falar sobre ansiedade e as suas diferenças com a depressão. Fique com a gente. Até lá. Esse é o programa Claramente. Nós estamos agora no segundo bloco. O tema de hoje é ansiedade, ansiedade exagerada, as suas diferenças possíveis entre angústia e tentando mostrar a você que ansiedade é diferente de depressão. Falei no primeiro bloco de que ansiedade e angústia são sinônimos, embora alguns autores façam uma pequena diferença, dizendo que angústia é quando você tem essa inquietude, essa falta de paz interior, sentida muito aqui no peito, um aperto no peito, um nó na garganta. Isso pode ser uma ansiedade alta, muito somatizada, muito com participação do seu corpo. E alguns autores falam então que a ansiedade alta seria mais uma aflição na sua cabeça, sem que você tenha algum tipo de manifestação no seu corpo. Estamos mostrando nesse programa que a ansiedade é diferente de depressão. Vamos ter programas sobre depressão. A ansiedade é uma aflição, uma inquietude, uma falta de paz, você não se sente bem em lugar nenhum que você vai, mesmo não tendo problema financeiro, você tem essa aflição. E depressão tem a ver com transtorno do humor, depressão é uma apatia, uma tristeza, uma falta de energia, então é diferente a ansiedade alta de depressão. Também expliquei uma coisa importante, porque tem uma ansiedade que é natural, uma ansiedade que não é patológica, não é doentia, que é uma ansiedade no sentido de você ter uma expectativa positiva em relação a alguma coisa que vai acontecer na sua vida. Seja
você encontrar um amigo que não vê há muito tempo, seja você começar um novo trabalho que você foi selecionado ou selecionada pela empresa. Então você fica ansiosa, ansioso por chegar aquele dia. Isso é uma coisa natural, não tem nada a ver com tipo de alteração mental. Mas estamos focando aqui, no claramente, a ansiedade nesse nível alto. Porque todo mundo tem temperatura, né, no nosso corpo. 36,5 graus Celsius ou centígrados. Mas nem todo mundo tem febre. Então, quando você tem uma febre que vai aumentando, ela é um sinal de que existe alguma coisa que não está funcionando bem no seu corpo. Deve ter alguma inflamação ou alguma infecção. Então, ansiedade todo mundo tem, mas é com uma temperatura normal. Inclusive, pessoas que têm uma ansiedade até um pouquinho alta, elas conseguem canalizar essa ansiedade, pode ser até um motor, um motivador de fazer algumas coisas na vida, algumas coisas que podem ser importantes, seja no mundo das artes, no mundo da produção de um novo invento, enfim, alguma atividade que você possa ter na vida motivada por uma ansiedade que não vai te travar. Agora, quando a ansiedade fica muito alta, quando a temperatura fica muito alta, é sinal de que a luta entre o sistema imunológico e um possível agente invasor está grande essa luta. Então, quando você tem uma ansiedade excessiva, ela está dizendo para você que existe uma luta também no seu mundo emocional. Você pode até pensar de que essa luta, eu estou com essa ansiedade porque meu marido, ou porque minha esposa, ou porque meu filho está com esse ou aquele problema. Sim, isso pode ser uma causa, realmente é verdade, de uma ansiedade alta. Mas às vezes a pessoa tem uma ansiedade muito alta por conta não de questões de tensão entre ela e a outra pessoa com quem ela vive ou com quem ela trabalha, mas porque ela tem algumas características dentro dela de sofrimento que ela já trouxe do passado para este relacionamento atual e que não estão muito bem resolvidos. Então, enquanto a infecção no corpo não é debelada, não é resolvida, possivelmente você vai ter febre. Que inclusive a febre é uma defesa. A febre é uma tentativa de tentar resolver o assunto da infecção. Sabia disso? A temperatura do corpo aumenta porque com o aumento dessa temperatura, alguns vírus e bactérias não toleram esse aumento e podem morrer. Então, quando você tem uma ansiedade muito alta, uma aflição, é a sua mente que está tentando encontrar uma solução para esta, entre aspas, infecção emocional. Infecção emocional como assim? O conflito que está dentro de você, consciente ou não consciente. Que você já está encontrando passos para resolver ou que ainda não sabe nem como começar. Então, a ansiedade alta ela pode se manifestar de maneiras diferentes, pode ser com a crise de pânico, pode ser com um transtorno obsessivo compulsivo, pode ser através de uma fobia é um medo exagerado, pode ser através de uma compulsão alimentar, pode ser através de uma dependência química, de várias maneiras. Pode ser através de uma somatização, né? O seu corpo, determinados órgãos, toda pessoa tem um ou mais órgãos chamados órgãos de choque. O que são os órgãos de choque? São aqueles órgãos que, diante de uma situação estressora, emocional, eles sofrem junto com a mente. Então, quando alguma coisa está muito difícil para você administrar do ponto de vista emocional na sua cabeça, você não sabe como lidar com isso, o corpo é como se ele falasse assim, manda para mim um pedaço, uma parte desse sofrimento para te aliviar. Aí você começa a ter dor nas costas. E tem pessoas que têm dor nas costas, não porque tem lesão neurológica, ortopédica, ou fibromialgia. Algumas pessoas têm dor nas costas porque às vezes querem carregar o mundo nas costas. Então vai ter que mudar a maneira de se comportar, né? O que dizer de sintomas encaixados numa cultura com uma compulsão para trabalhar sem descanso? Tem culturas assim,
Pessoas que são viciadas em trabalho, detestam fim de semana, elas ficam angustiadas porque querem voltar ao trabalho. Mas você perguntar se ela tem angústia, ela fala que não tem. O que é isso? As pessoas que não têm angústia, não têm sintomas, mas o jeito como vive, as práticas do dia a dia que ferem a ética, exploram pessoas, são dominados pela ganância material, não seriam isso sintomas de doença do caráter? Existem causas espirituais e causas psicológicas da angústia excessiva. As causas espirituais podem ser a perda da ligação direta com Deus, a violação da própria consciência, o descaso na busca de crescimento espiritual, uma visão materialista e consumista, a própria natureza pecaminosa. O que é natureza pecaminosa? Já vem doutor César falar de religião. Eu quero saber de ciência. Queridos, a espiritualidade ela é científica. O maior cientista do universo chama-se Jesus Cristo. Para ele não tinha nenhum biombo para separar, nenhuma barreira para separar o físico do mental do espiritual. Era tudo transparente, uma coisa só. Ele falava do lírio do campo, botava a criança no colo, e as crianças gostavam dele porque já viu criança gostar de alguém que é sisudo, ranzinza, autoritário, briguenta. Ele falava das montanhas, da água da vida. Então, ele é o grande cientista. A pergunta certa, tem pessoas que fazem pergunta assim, quando é que a Bíblia vai chegar no que a ciência diz? Mas a pergunta certa é, quando é que a ciência vai chegar no que a Bíblia diz? Então, a natureza pecaminosa, que é uma expressão bíblica, religiosa, quer dizer que nós temos uma contaminação espiritual, que parte da sua angústia, ela tem uma origem não psicológica, mas tem uma origem espiritual. Por isso que você precisa também, para ter saúde mental plena, de procurar o desenvolvimento espiritual. Agora, parte da sua ansiedade excessiva, tem causas psicológicas dessa ansiedade alta. Causas psicológicas podem ser várias. Por exemplo, traumas da infância, ansiedade, traço. A ansiedade pode ficar muito alta em algumas pessoas em função dessas famílias disfuncionais, famílias complicadas, em que aquela criança foi se desenvolvendo ali e tendo muita angústia, muito sofrimento, separações, alcoolismo, abuso físico, espancamento, negligência. A pessoa pode ter tido perdas afetivas importantes, significativas para aquela criança ou para aquele jovem. Exemplo, a morte de um dos pais, a separação dos pais, briga de família. Então, essas vivências dolorosas, elas vão criando uma alteração do equilíbrio emocional e produz, por exemplo, uma angústia alta. E ainda tensões na família por presença de dependência química, por exemplo, do pai ou da mãe. Então, a ansiedade alta, ela existe por conta de situações traumáticas, machucadoras que estão ainda na sua mente e que podem aparecer essas manifestações da ansiedade alta de maneira diferentes. Eu desejo que você pare para pensar de que é importante você tomar uma atitude para buscar encontrar o alívio dessa ansiedade alta. Tem jeito, tem jeito. Você tem que ter a mente aberta, procurar os recursos apropriados. Primeiro, procure Deus. Segundo, procure uma informação sobre o que é ansiedade alta, como assistindo esse programa. Leia um bom artigo. Se Deus achar que você precisa de uma ajuda profissional, procure um bom profissional que tenha uma filosofia cristã de vida para receber ajuda e você encontrar esse alívio. Lembre-se também, pense também, de que a medicação sempre, na minha maneira de pensar, é o número 3. Número 1, a busca espiritual. Número 2, o aconselhamento, a psicoterapia, com um profissional ou alguém capacitado. Número 3,
possivelmente, temporariamente, alguma medicação pode ser necessária. Então, o programa claramente fica por aqui, ficamos hoje aqui e desejo que você lembre-se de que Deus falou assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E Deus fala, estarei com ele na angústia e o livrá-lo-ei e o libertarei. Um abraço, até a próxima.